Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. É sempre um prazer estar aqui, fazer-lhe companhia e hoje temos aqui uma convidada que eu também já gosto de considerar que é da casa. É, não é? Porque vem cá algumas vezes, sempre tratar aqui temas tão importantes e sensíveis. É uma convidada que traz sempre aqui um tema sensível, não é? Muito importante. Sim, hoje vamos falar com a doutora Joaquina Castelão, que nos vem sempre falar aqui de algum tema relacionado com a saúde mental, não é? Porque é representante, a presidente da Familiarmente, e que nos honra com a sua presença neste programa. E hoje vamos falar em particular do suporte familiar e a saúde mental, desta interação que existe, da importância, das dificuldades que existem, de alguma legislação que existe, do que é familiarmente tem estado a fazer, nomeadamente há uns meses esteve reunida aqui com, faz parte ali do Ministério da Saúde, já vamos saber que eu não entendo muito bem estas coisas, mas vamos falar, e então é um assunto muito importante e que acreditamos que mais uma vez vai ser esclarecedor. Este programa dá voz a assuntos interessantes. É verdade, e importante, e na realidade queremos aqui lá em casa. não só fazer-lhe companhia, porque fazemos companhia, Cláudia, boa companhia. Companhia em bom. Exatamente. De segunda a sexta pelas 15 horas. Exatamente. Mas não é só fazer-lhe companhia, claro que essa parte é muito importante, mas também aqui trazer informação que seja relevante e que se calhar para alguns esta informação pode não ser tão pertinente agora, mas será pertinente para outros como outra informação aqui assim. Posso também aproveitar para dar uma notícia muito importante, que é que a minha mãe hoje faz anos. Parabéns à mãe da à avó Bela. avó Bela. Chamamos-lhe a avó Bela. Portanto, eu aproveito. Eu acho que ela já merece estes miminhos. Não vou dizer quantos anos ela faz, que ela não gosta, mas eu acho que ela merece. Sim, acho que ela merece. Ela atura-me estes anos todos, não é? Exato. Principalmente muito intensivamente nos meus primeiros anos de vida, que não foram propriamente os mais fáceis. Portanto, acho que merece. E já são mais de 80. Eu não disse a idade, está bem? Portanto, acho que merece assim estes miminhos. Não sei. Ok. Mas eu acho que é de celebrar. Eu sou aquela pessoa que acha que se celebra a idade. E a alegria de chegar a estes anos todos. Está viva, junto dos seus. Exatamente. Faz a sua vidinha. É uma alegria, não é? Exato. Seja assim com muitas pessoas. Portanto, hoje aqui os parabéns. Beijinhos, mamãe. Beijinhos, mamãe. Eu não sou essa pessoa assim tanto. Não. Mas pronto. Beijinhos, mãe. Parabéns. Também não. Mas sou mais prática. Eu gosto de pensar que eu sou aquela pessoa prática que mima o que é necessário na altura que é necessário. Não que eu sou aquela pessoa, mas quando é preciso estou lá. Pronto, é assim que eu sou. Prática. Pronto, Ruta Araújo, Santos de Araújo. Bem, mas pronto. E então, redes sociais, podemos também pôr o aniversário da minha mãe? Não, isso eu ponho nas minhas. A Isabel. Então. Temos o nosso Facebook Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.mulheres, pode partilhar tudo o que se passa por lá, dar a conhecer os programas que estão a acontecer aqui no Conversa de Mulheres e as nossas convidadas. Também referimos sempre as redes sociais das nossas convidadas. E através do YouTube, canal Curiagos TV, acede a programas completos para que dê a conhecer então um programa completo, o que é que acontece em 54 minutos. 54 segundos não é o que a gente diz, disparados. Não, 54 minutos. E a nossa convidada já se está a rir, já está. Eu acho que ela já se tinha esquecido como é que era este programa. Não. Os outros são um bocadinho mais sérios, eu acho. Não, sorrimos. Mas pronto. E é isso. E partilho, porque programas como hoje, em que falamos não só de temas pertinentes, mas estamos a dar a conhecer associações, hoje é uma federação, ok, mas associações, projetos, que é muito importante conhecerem para, se não falarmos tudo aqui, podem ir procurar mais ajuda, mais conhecimento, mais apoio junto dessa associação, dessa federação, de quem for, desse profissional de saúde, não é, que nós temos aqui. Convidamos convidadas que ajudam imensas pessoas e nós também ajudamos a dar voz a essas convidadas, que é isso, é para partilhar o conhecimento, ajudarem-se e não se envergonhar. É verdade. E bem, vamos então passar um separador, porque senão a nossa produtora corta-nos o pescoço e depois aí já não é só o problema de saúde mental, é física. Já não há. Já não há. Então vamos passar um separador.
Cá estamos nós, então, para dar as boas-vindas à doutora Joaquina Castelão, presidente da Familiarmente, Federação de Âmbito Nacional das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, familiar, cuidadora de pessoa com doença mental grave e que luta diariamente para fazer ouvir a voz das famílias. Muito bem. Diariamente. É verdade. Sempre que possível, diariamente, e sempre que sou chamada, e quando não sou chamada também me voluntario para isso, porque é importante, porque as famílias precisam realmente de fazer ouvir a sua voz. E do apoio, não é? Todo o apoio que... Fazer ouvir a sua voz na defesa dos seus direitos, dos direitos dos seus familiares com doença mental, na promoção da própria saúde mental, na criação de respostas que são extremamente importantes para os cuidados de saúde mental e depois também para a parte das respostas que nós consideramos integradas na comunidade para a reabilitação e reintegração das pessoas. Portanto, há uma panóplia de necessidades que nós temos e que temos que continuar a fazer pressão no dia-a-dia, sobretudo junto dos decisores políticos, porque a saúde mental tem a ver com a implementação de políticas na área da saúde mental, no caso da prevenção, da promoção e, essencialmente, o tratamento, que é nesta fase que nós mais dificuldades temos. E também no apoio às famílias enquanto cuidadoras, porque também, infelizmente, os apoios que existem são muito parcos, não chegam à maioria das pessoas atendendo aos requisitos que são exigidos para aceder a esses apoios. Portanto, há aqui... E, por outro lado, também é importante esbater o estigma, não é? A discriminação que existe na área da doença mental, quer para as pessoas que sofrem da doença, quer para os familiares. Então, infelizmente é uma situação que perdura nos tempos de hoje ainda. Fale-nos um bocadinho de si, só muito rapidamente, de quem é que é e aqui da Federação, Sim. Como é que surge? Já fizeram uma apresentação bem... Já fizemos bem. Então, portanto, é familiar verdade. De alguém com doença mental? Sou familiar direta. Tenho uma irmã, sou eu e ela só tenho uma irmã, que infelizmente, após uma licenciatura e depois de iniciar a sua atividade profissional, por volta dos 26, 27 anos, começou a manifestar pensamentos e sintomas que nos levavam a crer que ela estava a adoecer mentalmente. Mas nunca pensámos que seria uma doença, que a situação evoluía para uma situação de doença mental grave. Pensámos que seria uma depressão, em resultado do termo de um noivado, da pressão de começar a trabalhar, mas infelizmente, à medida que os anos foram passando, os sintomas foram-se agravando e acabou por ser diagnosticada com uma esquizofrenia paranoide. É uma doença grave. Mas nos dias de hoje, e naquela altura também, já tem tratamento. O grande problema que se coloca é que esta doença faz com que as pessoas que dela sofrem não tenham a noção da necessidade de cuidarem. Portanto, são pessoas que vivem num mundo um bocadinho à parte, que têm pensamentos um pouco descabidas para quem está mentalmente são, que dizem que ouvem vozes, que, por exemplo, estes são vários sintomas, que constroem cenários às vezes catastróficos na cabeça delas relacionado com a vida do dia-a-dia. Uma simples discussão, um simples entendimento pode para essas pessoas constituir, enfim, um grande cenário para um filme. E infelizmente as pessoas não têm a noção que estão a adoecer mentalmente e também não têm a noção de que têm necessidade de fazer tratamento. Esse é o grande problema nestas doenças, porque a pessoa, por exemplo, quando está com uma depressão ligeira, quando começa a sentir uma certa apatia, um certo cansaço das tarefas do dia-a-dia, por exemplo... A pessoa sente, mas também tem noção que não está bem de saúde, não é? E, eventualmente, nestas situações, até procura ajuda, Sim. não é? É como quando temos uma febre. Sabemos que temos febre, mas temos noção que aquilo não é o estado normal. Quando a pessoa está assim, já neste estado, com outro tipo de doença mental, pode não ter o discernimento que está doente. É, porque à medida que a doença vai agravando e vai avançando, a pessoa perde a noção da realidade. E então
chega na cabeça dela a pensar que quem está mal são os outros. São todos os outros. São as pessoas que estão à volta dela e não ela. Este é um problema que se coloca no caso da doença mental grave, não é? E que, enfim, contribui, infelizmente, para que a pessoa não procure nem sempre de uma forma voluntária a ajuda necessária. Que era até um dos temas que íamos falar hoje, mas que podemos já falar aqui, que há aqui uma lei, não é? Estava a ver que tinha havido até uma reunião aqui sobre esta lei de saúde mental. Quer-nos falar um bocadinho, para nós que não percebemos assim tanto disto? Enfim, eu também percebo enquanto familiar, Exato, não é? Porque em representação da familiarmente existe uma comissão, sempre existiu, desde que há a lei de saúde mental. A primeira lei de saúde mental que nós temos remonta a 1989. Agora, foi revista realmente em 2023 a lei, foi feita uma revisão mais aturada, foram introduzidos garantias de mais direitos para as pessoas com doença mental, enfim, foi um conjunto de alterações que a lei já necessitava, tendo em conta os quase 30 anos. Pois, quer dizer... 30 anos de existência da lei ou mais. Porque até deve haver outros tratamentos, há outro conhecimento sobre as coisas, sim, não é? Portanto, sim. Os tratamentos evoluíram, portanto, a nível farmacológico, a nível de outras respostas psicossociais, psicoterapêuticas, de reabilitação, portanto, é natural que a lei também uma evolução a nível científico, não é? E da área da investigação também, porque continua a ser feita, ainda bem, investigação na área das doenças mentais, para que as pessoas cada vez tenham acesso a mais respostas de tratamento e que lhes permita, portanto, ter maior qualidade de vida, não é? E de saúde. Sim, mas voltando a recentrar aqui a questão na lei de saúde mental, portanto, aquilo que nós chamamos é a lei de saúde mental, que na realidade é assim que ela se chama e que é a base, digamos assim, é a linha orientadora da base dos cuidados a prestar na área da saúde mental, nomeadamente no caso da doença mental muito grave, em que as pessoas não têm a noção da necessidade desse tratamento. Que deve ser uma coisa muito difícil para as famílias, não é? É muito difícil. Eu própria, neste momento, os meus pais infelizmente já faleceram, porque a minha irmã já foi diagnosticada há cerca de quase 35 anos e, portanto, o tempo vai passando. E naquela altura, nessa altura, nós tivemos que recorrer à famosa lei de saúde mental vigente na altura, para poder, isto é, desencadear um processo para ela ser avaliada a nível psiquiátrico se tinha ou não tinha necessidade de fazer tratamento em regime involuntário. Ou seja, é a pessoa... se calhar nem tem consciência, mas a pessoa diz que não quer, que não precisa. A pessoa diz que não quer, que não precisa, mas a avaliação... Lá está, e que tem os seus direitos. Isto é aqui um bocadinho difícil. É um bocadinho difícil de equilibrar, mas a lei, por acaso, define muito bem. Em que valer um bocadinho a lei. Situações é que por decisão médica, clínica, exclusivamente clínica, e com base em evidências, quer de, eventualmente, surtos anteriores, mas também pode ser o primeiro surto, mas quer pela postura e pela forma como a pessoa se comporta e dialoga com a equipa médica, define que realmente aquela pessoa tem necessidade urgente de fazer um tratamento e que terá que ser com recurso a tratamento involuntário, isto é, que não é aceito pela pessoa, mas que é imposto clinicamente. Mas esse tratamento só pode ser realmente realizado depois de ser comunicado ao tribunal competente na área da residência da pessoa e da unidade hospitalar a situação. E acompanhado de uma avaliação clínico-psiquiátrica feita por 2 psiquiatras clínicos. Tem que ser diferentes, não é? Que é um bocadinho para testar 2 para ser um... 2 a testar. Exatamente. 2 a testar aquela necessidade. Que... 2 a testar a necessidade. E depois é por decisão do tribunal, porque na realidade, enquanto a pessoa fica sujeita a tratamento em regime involuntário ou
internado ou em ambulatório, porque pode acontecer as duas coisas. Mas, infelizmente, atendendo à situação da gravidade da doença e ao facto das pessoas não reconhecerem a necessidade de fazer o tratamento, em regra, passa sempre por um período de internamento para que o tratamento seja efetivamente administrado. Embora que a lei é específica e diz que deveria até ser... o tratamento deve ocorrer em ambulatório, não é? Sim, através sempre. de equipas comunitárias de saúde mental. Eu não sei quão é que isto é execuível, na verdade. Era isso que eu estava aqui a dizer, é que a equipa comunitária de saúde mental não pode estar 24 horas sobre 24 horas de vigilância àquela pessoa, até porque tem à sua responsabilidade um determinado número de doentes, de pessoas com doença. Nós não gostamos de dizer que são doentes mentais, são pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental. E, portanto, e também o ambulatório muitas vezes também não resulta na adesão à terapêutica, porque o tratamento é feito com um conjunto de fármacos, variável consoante a situação da pessoa, e podem ser fármacos que são tomados de forma oral, de forma intramuscular ou endovenosa, portanto, está a ver, e portanto não é fácil em ambulatório. Normalmente o tratamento involuntário passa para ambulatório já depois da pessoa ter passado por um período de tratamento e internamento com os sintomas mais estabilizados e com a tomar consciência já de que realmente o tratamento que iniciou é importante ser continuado para benefício da própria. Porque a pessoa depois também começa a tomar consciência da realidade. A partir do momento em que os sintomas começam a estabilizar e a regredir, a pessoa tem noção, começa a ter a noção de que realmente passou ali por um período crítico e que tem necessidade de tratamento. E normalmente a maior parte das pessoas, felizmente, depois aderem à terapêutica. E o que é ótimo. Então, como é que uma pessoa pode, agora aqui falando sobre as famílias, estamos a falar de tudo junto, mas como é que uma família que veja que tem aqui um familiar que não está a conseguir que a pessoa se trate? Há aqui uma regra que é no fundo, o tratamento involuntário é para prevenir ou eliminar perigo. Sim, muitas vezes estas pessoas significam perigo para eles e para as pessoas à volta. É verdade, infelizmente. Aliás, a própria lei define precisamente essa situação, quando há perigo iminente para a própria pessoa, quer a nível pessoal, da sua vida, põe em risco a sua vida, ou até, eventualmente, desbaratar bens patrimoniais e assim, porque as pessoas nessas alturas não sabem. Olha, eu posso lhe referir uma situação muito concreta que vivemos em casa. Infelizmente a minha irmã, ao longo destas décadas, por vezes parava o tratamento. E o que é que significava? Sentia-se melhor, parava o tratamento. Nós, mesmo a viver paredes meias com elas, tínhamos dificuldade em perceber se ela estava ou não estava a dar continuidade ao tratamento, porque nós dizemos, tomas o medicamento, tome. Portanto, há sempre esta coisa, porque as pessoas nunca assumem que não estão. Ou eventualmente retiram parte da medicação, só tomam uma parte. Porque a medicação os quebra e sentem-se? Não, porque a medicação hoje em dia já não não tem os efeitos que tinha a medicação há 20 ou 30 anos. Aquela ideia do sanatório. Não. Queremos o marido que quer tramar a mulher e diz que ela é louca e é interna lá, não é? Não, isso já não. E que ficam a dormir anos e anos. Isso seria há muitas décadas, felizmente, e não... Já não é nada disto, não é? Não, nem pode. Sim, claro. Até porque também há regras quanto aos locais onde podem e devem ser feitos os tratamentos em regime involuntário. Só podem ser nas unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. Porque se for numa unidade de saúde privada, a lei não pode ser, não é aplicada dessa maneira. Já é diferente. Não pode, um familiar que tenha intenções, boas ou más intenções, de isto é, obrigar um familiar seu doente, não dá. Um hospital privado, se fizer isso, está em incumprimento perante uma lei cuja aplicabilidade do tratamento só pode ser feito nas unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. Medicina. Pois, sim, porque tem que haver uma avaliação isenta e independente da necessidade de internamento. Não tem nada a ver com o dinheiro que se paga isto tudo.
Exatamente. E é muito importante isto, porque estamos aqui a garantir direitos de uma pessoa que naquele momento não está nas suas perfeitas condições, mas tem tantos direitos como qualquer outro cidadão, não é? Sim, aqui há uma ambivalência um bocadinho relativamente aos direitos, porque, por um lado, nós temos que garantir o direito da pessoa que está doente e que precisa de tratamento, mas, por outro, também o direito das pessoas que com ele vivem em união de facto e de casa, sim. e que podem também correr sérios riscos. Claro. E que, infelizmente, até chegam ao conhecimento de nós através de notícias que saem com felizes notícias que infelizmente são do nosso conhecimento. Portanto, isto aqui é também uma salvaguarda dos direitos e da vida das pessoas. Em primeiro lugar, das pessoas com a doença e depois de com quem elas convivem. Estava-nos a falar então que ia-nos dar o exemplo aqui sim. salvo seja, que É verdade, parou de tomar os medicamentos. A medicação e depois os sintomas reaparecem. E quando não é a primeira vez, quando já é a segunda ou terceira vez, o que acontece é que por vezes esses sintomas se agravam cada vez mais e depois demora mais tempo a regressão dos sintomas com o início do tratamento. Imagina, é como se nós temos uma constipação, se ela não fica bem tratada, se nós andamos assim durante a semana, pode eventualmente resultar numa doença mais grave, numa pneumonia, numa infecção brônquica. Portanto, as consequências de qualquer, por exemplo, se temos um problema de tensão arterial alta, por exemplo, tensão alta, e se realmente não fizeres o tratamento adequado e da forma como o médico prescreve, essa tensão alta pode originar um problema mais grave de saúde, como nós sabemos, problemas bem graves que as pessoas às vezes até podem ficar com sequelas ou até para o perder resto a vida, da vida, ou até perder a vida. Pronto, uma pessoa que tem uma insuficiência renal, se também não fizer o tratamento necessário para a limpeza do sangue, nomeadamente através da hemodiálise, quando já está numa situação muito avançada, também põe em perigo a vida dele. Portanto, a doença mental é idêntica. Só que realmente a sociedade em si desvaloriza um bocadinho esta questão da necessidade dos cuidados de saúde mental. Porque acha que não é uma doença que não mata, mas pode matar e mói muito. Mas, como eu estava a referir, tivemos que desencadear a condução da minha irmã a um serviço de urgência de um hospital público, a fim de ser feita a avaliação clínico-psiquiátrica da necessidade dela fazer o tratamento em regime involuntário. E infelizmente ou felizmente por um lado, cada vez que ficou sempre para fazer o tratamento, porque havia mesmo necessidade. É assim, as pessoas, a família ou as pessoas com quem as pessoas convivem, que às vezes as pessoas também vivem sozinhas e depois só têm um amigo ou um namorado ou alguém de referência, que sentem e veem que o seu familiar ou o seu amigo está realmente muito estabilizado. É importante ajudá-lo nesse sentido. E o que pode fazer é, ou vai ao médico de família da pessoa, saber se há já um historial anterior, porque às vezes já há, não propriamente um tratamento involuntário, mas porque manifestou queixas ao médico de família, de andar muito estressado, ou de ter muitas insónias, ou pronto. Normalmente há sempre já um pequeno historial que pode estar registado no médico de família. E falar com o médico no sentido de expor a situação presente, dizer o que é que está a passar. O médico, em princípio, é uma pessoa conscienciosa e diz, olha, quero ver essa pessoa, vamos marcar-lhe uma consulta urgente e vem aqui falar comigo e tal. E o médico poderá, em conversa com o doente, aperceber-se melhor e confirmar aquilo que a família ou a pessoa amiga referiu quanto à sua destabilização a nível mental. E referencia a pessoa para uma consulta urgente de psiquiatria ou de pedopsiquiatria se for um jovem, ou então pode desencadear também o processo para condução imediata a uma urgência para avaliação clínico-psiquiátrica. Pode ser, assim como eu digo, através do médico, ou eventualmente em situações pontuais e muito críticas, se chamar o INEM ou as forças de segurança, elas têm por obrigação de conduzir a pessoa
a uma urgência, a um hospital público que tenha urgência na região onde a pessoa vive, para ser submetida a essa avaliação Portanto, clínica. imagino que há aqui, e estamos a falar também aqui agora estamos a falar de situações de limite, não é? Sim, que há mas aqui infelizmente surto, elas existem. Que há um surto ou alguma coisa que a pessoa não está a controlar, pode e deve chamar essa ajuda, não é? Pode e deve acionar essa ajuda, sim. Pronto, que vai vir se alguém... não conseguir, eventualmente, se conseguir conduzir a pessoa pelos seus próprios meios. É sempre o melhor. Tudo o que for mais tranquilo vai ser sempre o melhor. Mas são situações críticas que muitas vezes não resulta dessa forma, não é? Pronto, daí a existência da lei a definição das regras, não é? a definição das regras de condução da pessoa a uma urgência, a definição das regras de como deve ser feita a avaliação clínica ou psiquiátrica, a definição das regras de comunicação ao próprio tribunal e tudo o que vem por aí adiante, não é? E esse processo demora muito tempo, porque estamos a falar aqui de comunicar ao tribunal, de... Se for através da urgência, de uma situação de crise iminente, o hospital tem 48 horas para comunicar ao tribunal a situação e enviar a avaliação clínica ou psiquiátrica. Se for o recurso ao tratamento involuntário pela via considerada comum ou normal, pode demorar algumas semanas, porque entre a comunicação ao médico de família, a articulação com a saúde pública. Mas também estamos a falar de uma pessoa que está mais estável, não é? Sim. Pode já estar doente e a precisar do tratamento, mas mais estável. Sem isto é, sem uma urgência tão premente de coisa. Esses casos são, infelizmente, por essa via, são poucos aqueles que são tratados. Infelizmente é porque mais pela urgência. É um bocadinho... vamos aqui dois polos, ou a pessoa ainda não se trata e também ninguém pega naquilo e vamos lá ver o que é que acontece, ou já está aqui num nível e as pessoas decidem tomar uma ação, não é? Tem que ser, portanto, é uma situação que é insustentável até para a própria pessoa, porque a pessoa que está a sofrer dessa maneira psiquicamente também está num sofrimento muito grande, que não se vê, não é? Nós não o sentimos, mas ele está dentro da pessoa e a pessoa realmente, porque as doenças do cérebro criam um sofrimento muito grande às pessoas, a nível emocional, a todos os níveis, do comportamento, do pensamento, enfim. É complicado. Não será uma dor tão inferior, por exemplo, isto é um exemplo que algumas pessoas poderão achar um exagero, como por exemplo a pessoa tem uma dor física de fazer uma fratura ou numa queda grave e aparatosa que eventualmente poderá ter que, enfim, que ir fazer tratamento, às vezes ficar imobilizada durante uns dias. É uma dor também, mas outro tipo. É uma dor, só que é outro tipo de dor. Depois deste processo, como é que essa pessoa fica sem capacidade de decidir por ela própria, sempre? Durante um determinado período, que vai, Sim. porque o próprio regime, a execução do regime do tratamento involuntário, exige que essa pessoa vá sendo avaliada de uma forma periódica quanto à evolução do tratamento e da estabilização de sintomas. Portanto, mas também varia de pessoa para pessoa. Eu posso lhe dizer que, pronto, como há bocadinho começámos a referir, em representação das famílias e pela familiarmente, eu integro uma comissão, que é uma comissão específica de acompanhamento, chama-se, o nome é muito grande. Então, pode dizer, diga. Comissão de acompanhamento, de execução do regime jurídico do tratamento involuntário. São comissões que já existem desde a primeira Lei de Saúde Mental e que têm mandatos de 3 anos. Portanto, 3 em 3 anos. Compete ao Ministro da Saúde e da Justiça, dado que aqui tem que haver uma articulação muito grande entre a saúde e a justiça, porque estão em causa os direitos, liberdades e garantias das pessoas. Portanto, são indicados os membros dessa comissão de 3 em 3 anos. Eu já estive na comissão anterior, 2020-2023, e acabei de ser nomeada agora em novembro do ano passado para 2023-2026. E, portanto, compete a essa comissão, constituída por um conjunto de profissionais,
para além dos representantes das famílias e dos utentes, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros de saúde mental, assistentes sociais, juristas, representantes do Ministério Público, representantes dos tribunais, precisamente todas as áreas que intervêm, digamos assim, na aplicação deste regime jurídico do internamento do tratamento involuntário. E como eu estava a dizer, nós visitamos várias unidades hospitalares, contactamos com pessoas que estão precisamente, portanto, em regime de internamento a fazer o tal tratamento em regime involuntário. E a mesma situações muito idênticas em que o diagnóstico é o mesmo, nós vemos pessoas, temos constatado que há pessoas que ao fim de 15 dias de tratamento involuntário em regime de internamento já tomaram consciência de que é importante fazer o tratamento e de continuar. E portanto começa a ser voluntário. Exatamente, passa, digamos assim, levantado o processo do tratamento involuntário e passa ao regime voluntário. Mas infelizmente há outras que às vezes ao fim do mês nessa situação ainda não têm consciência de que realmente é importante fazerem o tratamento de uma forma voluntária. Portanto, cada caso é um caso e a evolução da doença, quer para bem, para melhor, para estabilizar, quer para destabilizar, é variável de pessoa para pessoa. Pois, para eles está sempre tudo bem, não é o problema deles. Não, infelizmente eles não têm, as pessoas não. Quem está mal são os outros. Sim. Por exemplo, ou é a família, que não sabe porque é que a família desencadeou o processo, porque a família é que lhe quer fazer mal. São várias justificações que na cabeça das pessoas são trabalhadas, surgem para elas, então elas lutam para isso. Sim, são sempre os outros que são os provocadores, que não sabem porquê, porque não fizeram nada de mal, coisas assim. Às vezes pessoas que até acabaram, antes do internamento, fizeram uma tentativa de suicídio, não é? Pois. Ou com a toma de medicação, ou tentarem-se tirar de uma varanda, ou qualquer coisa, portanto, mas que parece que houve ali um lapso e não se lembram daquela... Não se lembram, sim, daquela tentativa de suicídio que felizmente só não resultou em suicídio porque foram acudidas a tempo, não é? Pois. E falando, porque hoje estamos a falar aqui do suporte familiar, como é que depois ficam as famílias no meio disto tudo? As famílias, infelizmente, sofrem muito também, em termos emocionais. E por variedíssimas razões. Primeiro, é quando sofrem o impacto de um diagnóstico de um seu familiar que é diagnosticado com uma doença mental. Se a doença mental for uma doença ligeira, passageira, que tem realmente tratamento e cura, e que a pessoa ao fim de uns meses ou de uns anos pode deixar o tratamento e levar uma vida normal, é mais suave a forma como o familiar encara a situação. Quando se trata de uma doença moderada a grave, aí realmente é um choque muito grande para a família, sobretudo para os pais, se forem jovens, porque são filhos que acabaram de sair da adolescência ou que estão a entrar na idade adulta, normalmente é quando a doença mental grave se começa a manifestar, e realmente há toda uma angústia muito grande, um medo pelo futuro daquela pessoa, um desespero por não saber se aquele filho vai conseguir levar uma vida independente, ser autónomo, realizar-se na vida a vários níveis, a nível da formação escolar ou académica, a nível profissional, a nível familiar, a nível social. Portanto, há um conjunto de sentimentos que assolam as pessoas e que realmente fazem também com que a família sofre muito. E às vezes também precisa de ajuda. Não para fazer tratamento igual ao do seu familiar, mas porque entra numa situação de depressão, de angústia. Pois, era aqui um ponto que também queríamos chegar, que é esta questão. É muito importante na doença mental aqui este suporte familiar, não é? Como em tudo na nossa vida, precisamos da nossa família, de uma boa família, dos nossos próximos, mas na realidade às vezes esta família também fica desgastada e ela própria precisa de apoio. A família...
cada um de nós não tem a mesma forma de reagir perante as situações, não é? E de gerir, não é? E de gerir as situações. Porque não somos todos iguais, somos seres humanos, temos sentimentos, temos a nossa maneira de pensar, a nossa capacidade de raciocínio, e depois também há outros fatores que intervêm aqui muito, que é a nossa capacidade de resistir à frustração, não é? A situações de grande frustração, que é o caso, a situações de desgaste emocional muito grande, não é? Porque há um sentimento de perda. Quer dizer, não é a pessoa não desaparece da nossa vida, não morre, mas realmente há um sentimento de perda muito grande. Já não é ela. Já não é aquela pessoa, não é? Não, porque sabemos que aquela pessoa vai precisar toda a vida de uma bengala, entre aspas, não é? De alguém, de um suporte que a ajude, que a apoie. Portanto, nomeadamente quando vêm as crises e não aceita o tratamento. E então é complicado. O que nós, enquanto familiares, e uma vez que constituímos a Familiarmente precisamente para ser uma federação de âmbito nacional que promove a saúde mental e os direitos das pessoas das famílias e dos seus familiares com doença mental, o que nós aconselhamos sempre, que nos solicitam apoio ou ajuda, é que a família também não deve descurar os seus cuidados de saúde mental, a sua própria saúde mental. E deve procurar ajuda e não adiar muito essa procura de ajuda, porque principalmente ao familiar que tem ao seu cuidado aquela pessoa, há um desgaste muito grande. Porque, por exemplo, na doença considerada orgânica ou funcional, por exemplo, uma demência também é difícil, mas pronto. Mas situações de recuperação, de uma cirurgia, de um AVC ou de um infarto, normalmente a pessoa precisa mais de apoio aos cuidados de vida diária durante um determinado período a nível físico. Neste caso, não é bem a nível físico, é a nível emocional. E por vezes é mais complicado, porque a pessoa que precisa de apoio a nível físico normalmente aceita de bom grado esses cuidados. Uma pessoa com a doença mental tem dificuldade. Às vezes até pode ser hostil, não é? É hostil, recusa-se a fazer, por exemplo, a sua higiene diária, o seu banho diário, a fazer as refeições como deve ser, a tomar a medicação, não tem horas, tem umas horas completamente desajustadas do resto da família para dormir ou para ver televisão, por exemplo, isola-se da sociedade e da família, portanto há um conjunto de situações que levam as famílias ao desespero e antes que esse desespero cause uma desestruturação da própria família e ela se desfaça, não é? Porque às vezes depois também há situações de casais que se chegam a separar por causa de situações de doença dos filhos, é a pior coisa que pode acontecer, porque de uma forma articulada e em conjunto serão mais fortes do que cada um para seu lado, não é? Claro. E normalmente nestas coisas... não quero com isto generalizar, mas cai... Desgasta, no fundo desgasta e normalmente recai mais sobre a mulher. O cuidado. É o cuidado, isso. As mulheres são sempre mais cuidadoras, não é? São mais cuidadoras, eventualmente o sentido de proteção enquanto mães faz com que isso, mas isso também as sobrecarrega mais. Não quer dizer que não haja exceções, atenção, claro. Também não podemos estar aqui a generalizar, a dizer que os homens não são bons cuidadores, porque infelizmente, ou felizmente, também há muitos homens que se veem sozinhos, ou são viúvos, ou são separados, e que são eles que têm os filhos ao seu cuidado, ou eventualmente, portanto, filhos que têm os pais aos seus cuidados, não é? Normalmente é mais um papel que as mulheres assumem. É um papel eminentemente mais assumido pela mulher, porque talvez por tradição, pela postura da mulher, que parece que é a mulher de 7 ofícios, não é? Ela é esposa, é mãe, é profissional, é dona de casa, é um conjunto de coisas, não é? Nós ao longo do dia temos muitos papéis, não é? Quase todas nós desempenhamos muitos papéis.
se calhar temos mais capacidade de encaixes, talvez seja isso. Mais resignação, somos mais resignadas, mais resilientes, talvez. E que nos dá essa força, pronto, nos dá essa... Muita capacidade. E há pouco estava-lhe a perguntar para perceber a questão dessas pessoas que alguma vez chegaram a ser internadas involuntariamente, se elas perdem aqui, não perdem os seus direitos, mas perdem aqui a sua autonomia de decidir. Mas alguma vez essas pessoas retomam a ter essa pessoa jurídica ou não? Ou isso vai sendo reavaliado? Como é que isto funciona? Portanto, as pessoas só, digamos assim, que ficam coibidas dos seus direitos durante aquele período de tratamento involuntário, que podem ser 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 dias, como eu digo, depende um bocadinho da evolução e estabilização dos sintomas, não é? Porque a partir do momento em que a pessoa toma consciência, portanto, deixa de estar no regime de tratamento involuntário e de readquirir todos os seus direitos. Portanto, ela, na realidade não os perdeu. Não, mas, por exemplo, ficam, digamos assim, ligeiramente suspensos durante aquele período. Parte dos direitos. O único direito que a pessoa perde durante aquele período é realmente o não decidir sobre os cuidados de saúde que é submetida. Ok? Mas nem todos os tratamentos podem ser administrados sem também a validação de mais profissionais de saúde mental para além do médico. A lei até refere a alguns tratamentos em específico. Exatamente, a eletroconvulsoterapia, vários tratamentos que realmente achei isso interessante. Está muito bem definido os parâmetros em que... E outra questão, porque sabemos que há pessoas que que às vezes ficam internadas para a vida quase, não é? Infelizmente... Nessas situações, essas pessoas têm o quê? Um tutor? Como é que isso funciona? Sim, infelizmente... nas situações de doença mental muito grave, pode acontecer, porque a reincidência das crises, não é? Resulta do quê? Da falta de acompanhamento especializado de saúde mental e da falta de adesão à terapêutica. Portanto, ok? As pessoas ficam violentas? Não, muito raramente. A maior parte dessas pessoas, elas não ficam violentas. É assim, se a natureza da pessoa já por si for uma pessoa tipo sanguinária, eventualmente a doença poderá também incluir manifestações de agressividade a nível verbal ou, infelizmente, a nível físico. Mas a doença em si não provoca isso, não é? A doença em si normalmente faz com que a pessoa se isola, faz com que a pessoa vê um mundo completamente diferente, com que tenha horários completamente diferentes do resto das pessoas, que tenha dificuldade em manter um emprego, que tenha dificuldade em concentrar-se nos estudos, ou hoje quer estudar, amanhã já não quer, hoje está muito bem no trabalho, amanhã já não está. Se tiver numa relação... se for casada, eventualmente poderá acabar a situação em divórcio porque a pessoa cria muitos problemas ao cônjuge e vice-versa e torna-se uma convivência insuportável. Agora, o que acontece é que as pessoas vão perdendo as capacidades cognitivas que são habituais e normais, isto é, deixam de levar uma vida com normalidade. E ficam dependentes de receber cuidados e atenção diária e permanente de profissionais habilitados. E, nesse caso, há situações em que o tratamento em regime de internamento de longa duração pode prolongar-se muito tempo. Daí, por exemplo, nós também existiram e continuam a existir hospitais psiquiátricos onde há pessoas que estão em regime de internamento de longa duração há anos, não é? Mas não deviam estar. Essas pessoas já deviam estar assim a ter os cuidados necessários de continuidade no dia-a-dia, não é? Sempre, mas em estruturas, digamos assim, mais abertas na comunidade. E em vez de ser em enfermarias em que têm, 7, 8, 9 ou 10 camas, em residências, não é? Adequadas, em que as pessoas estão... É uma coisa que ainda não existe, não é? Ou muito pouco. Muito pouco. E infelizmente há um projeto, por um lado infelizmente, que existe um projeto que foi incluído no Plano de Recuperação e Resiliência para a criação de 500 lugares
em residências comunitárias. Não é muito, mas pronto, é melhor do que zero. É melhor do que zero e, de acordo com os dados que nós temos, daria para transferir quase todos os doentes que neste momento residem em hospitais psiquiátricos. Exato. Residem, na real, residem nas enfermarias dos hospitais psiquiátricos. Quando eu digo infelizmente, é porque o PRR tem que ser aplicado entre 2022 e 2026 e nós estamos, nesta altura, em abril de 2024 e estamos prontos. Pronto. Ainda não, pelo menos que seja do nosso conhecimento, ainda não foi publicada as regras base para a abertura dos concursos para a criação desses lugares, porque esses lugares têm que ser criados em residências na comunidade. Ora, para serem criadas tem que haver uma regulamentação das entidades sem fins lucrativos do setor social, do terceiro setor, que se podem candidatar a isso, porque são residências que não vão ser geridas diretamente pelo Estado, nem pelo Serviço Nacional de Saúde, mas a quem o Serviço Nacional de Saúde delega, através de protocolos e convenções, a criação dessas residências. E, portanto, se calhar corremos o risco de perder todo esse dinheiro, que é muito, porque estamos a imaginar a construção de 500... Sabe que isso é com tudo, não é? Isto está bem. Estamos aqui agora e o E não programa, é só isso, é também... o programa é gravado, nós não estamos no topo aqui das coisas, mas pronto. Não sei, não vamos ver o que é que... Isto também depende muito da vontade política, das decisões governamentais. As decisões já estão tomadas, atenção, porque tiveram que ser tomadas à altura da recuperação. Agora é preciso desbloquear os processos e as verbas inerentes, as verbas do PRR inerentes à medida. Inclusive, é pouco antes das eleições, não é? Que aconteceram aqui há um tempo atrás. A Familiarmente esteve presente numa reunião, não é? Sim, nós, Familiarmente, pronto, como nós já falámos várias vezes, foi constituída em 2015 por um conjunto de associações a nível nacional e representa as associações de famílias não só a nível nacional como internacional. E sendo reconhecida como parceiro junto dos órgãos de governação e de soberania, por um lado, solicita audiências com regularidade junto à Assembleia da República, das Comissões de Saúde, Comissão de Trabalho, dos grupos parlamentares, porque é Achamos muito bem que continuem a fazer isso. É muito importante tentarmos influenciar os principais decisores para a implementação das medidas que estão preconizadas, mas que falta implementar e desenvolver, e também somos... Coração que não vê é coração que não sente, então por isso vão-se fazendo sentir e ver. Também somos recebidos no Ministério da Saúde, umas vezes pelo responsável pela pasta mesmo da saúde, ou pelos secretários de Estado, que o anterior governo que cessou funções há pouco tempo, havia duas secretarias, a Secretaria de Estado da Promoção da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde. E, portanto, a área da saúde mental estava com a Secretária de Estado da Promoção da Saúde e era com a senhora que nós articulávamos e que diretamente reportava ao senhor Ministro as nossas preocupações e as nossas, de certo modo, exigências, porque o que nós pedimos é que realmente haja a implementação das respostas que estão preconizadas, quer no Plano Nacional de Saúde, quer nas medidas do PRR, quer nos planos regionais de saúde, também mental, que há, enfim, em todas as medidas. Porque, na realidade, o que nós estamos aqui a falar é que já existe aqui muitas coisas preconizadas e pensadas. Agora, é preciso implementá-las. É preciso desbloquear as verbas correspondentes por parte, neste caso, das finanças, que é o guardião do dinheiro, não é? Para que as medidas sejam implementadas e desenvolvidas. Nós temos que nos sentir um pouco chocados porque, por exemplo, no ano 2023 deveriam ter sido criadas mais 10 equipas comunitárias de saúde mental. Umas para a infância e a adolescência, outra para adultos, para determinadas regiões do país. No âmbito do PRR também, que PRR financia um ano de funcionamento dessas equipas e a aquisição de um veículo elétrico até 30 mil euros para a equipa poder se deslocar na sua área de influência, porque deve sair do hospital e ir fazer as consultas e as intervenções fora do hospital, em unidades locais de saúde mental ou em instalações cedidas pelas autarquias, e não foram criadas.
porque não foi dada a autorização para a contratação desses profissionais. Desses profissionais. E nós estamos com muito receio que 2024 esperemos que o atual Executivo dê andamento a todos os processos e eventualmente ainda possa recuperar a criação das 10 equipas que deveriam ter sido criadas. Fica aqui o desafio para o atual Executivo, seja quem for. É que este ano deveriam ser criadas 20. E é porque no âmbito do PRR seriam só 40 equipas ao longo destes 4 anos criadas, quando nós precisamos de muito mais. Porque deve existir... Mas pronto, se nem sequer fazemos as 40, então é que nunca mais, não é? Pronto, não é? Mas só para termos uma ideia, diz a lei que devemos ter uma equipa para os adultos por cada 50 a 100 mil habitantes. Criar uma equipa e para a infância e a adolescência, porque anda 100 a 200 mil habitantes. Portanto, é fácil fazermos as contas. Portanto, vamos aos censos e vemos. E faltam muitas equipas ainda. Faltam. O PRR dá um empurrão bom com os 40 e com mais algumas que foram criadas em 2019 e 2020 através do Orçamento Geral de Estado. Vamos ver se agora retomam, portanto, para além dos PRRs, que devem ser criadas através do próprio Orçamento Geral de Estado. Não é? Claro. Mas para isso é preciso a autorização para a realização dessas despesas, ainda que a maior parte das verbas sejam financiadas pelo PRR. Familiarmente, como é que as pessoas podem contactar, saber o que é que podem encontrar na Familiarmente? Nós recebemos através do nosso endereço eletrónico, através da página e do perfil que nós temos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, e também do site, recebemos muitos pedidos de informação de familiares e às vezes até de pessoas com a doença, que procuram informação para onde é que podem recorrer, onde é que têm os serviços, como é que funciona, por exemplo, a lei de saúde mental. Porque familiarmente não presta serviços diretos às pessoas, porque não deve nem pode substituir-se ao Serviço Nacional de Saúde na prestação de cuidados. Os cuidados devem ser prestados através daquilo que diz a Lei de Saúde Mental e a Organização dos Serviços de Saúde Mental, das unidades locais de saúde mental e das equipas comunitárias de saúde mental, que vão sendo criadas a pouco até cobrirem as necessidades do território nacional de acordo com a população. Mas estamos sempre disponíveis. Para além disso, temos algumas atividades e desenvolvemos algumas atividades enfim, no sentido de incentivar a criação de mais associações de famílias, como forma das famílias poderem se estar representadas nos órgãos locais de saúde mental, os conselhos, porque com a Lei de Saúde Mental e com a organização dos serviços, desde 2021 estão a ser criados conselhos locais de saúde mental ao nível de cada uma dos serviços locais de saúde mental. E é muito importante a participação das famílias, mas há muita falta de associações e o que a Familiarmente também já anda a fazer desde 2022, inclusive, é o desenvolvimento de um projeto junto dos serviços locais de saúde mental que visa, por um lado, ações de sensibilização, primeiro, para os dirigentes e profissionais dos serviços locais de saúde mental, para os sensibilizar para a importância e papel que as famílias devem ter e para a sua participação nos conselhos locais. E depois ações dirigidas aos familiares dos utentes desse serviço, no sentido de os capacitar e empoderar a virem, digamos assim, criar uma associação de famílias e fazerem o papel que nós fazemos a nível nacional, a nível local. E nós temos que lhe agradecer. Obrigada, porque foi mais uma vez um programa espetacular e eu acredito muito elucidativo. Desejar tudo bom, porque já foi, olha ali o tempo. Já temos segundos. Temos segundos. Muito obrigada mais uma vez e muitas felicidades para o programa e para todos vós. Muito obrigada. Muito obrigada. E é isto, estivemos à conversa com a doutora Joaquina Castelão, que, como dissemos, diariamente luta a favor destas famílias. E nós voltamos no próximo programa, queremos convidá-la a assistir, portanto, até à próxima. Partilhe este programa com quem precisa de ter esta informação. Um beijinho, portem-se bem. Dias no YouTube. Tchau, tchau.